Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Givanildo e essa é a disciplina de gestão de projetos. Estamos na aula 2. Então, nessa aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre o ciclo de vida e as fases de um projeto. Então, nosso objetivo é conhecer as características e os processos de gerenciamento, bem como as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. São 10 áreas. Visualizando que é possível dividi-lo em fases. A gente vai abordar também, apresentar aqui para vocês as 4 fases, né? Também conhecida como ciclos de vida, conectando o início ao final do projeto. Segundo o PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, o ciclo de vida de um projeto é composto por 5 grupos de processos distintos. Iniciação. A gente tem ali diversas atividades relacionadas à iniciação do projeto. Planejamento, que ele tem um pico maior de atividades no início, depois ele vai se revezando, vai se atualizando o planejamento. A execução propriamente dita, monitoramento e controle, e o grupo de atividades, o grupo de processos de encerramento, quando a gente precisa fechar o projeto para fazer as avaliações. Então, essa flechinha que vai subindo é a parte de quantas atividades, a intensidade, né? O quanto que a gente tem em relação ao número de atividades em cada fase. Seguindo ali a nossa linhazinha verde, ó, temos os processos de iniciação, que são atividades logo em que o projeto é definido. Veja que ele caminha um pouquinho e depois ele logo cai, né? Você lança e starta o projeto. O planejamento já começa em seguida, junto com a linhazinha vermelha, que é a de controle. O planejamento já tem uma intensidade maior, ela estica um pouquinho mais o planejamento. Em seguida, a gente tem uma linha azul, que é da execução. Começa lentamente, começa os primeiros processos de execução, depois ele tem uma intensidade maior ao longo de quase todo o projeto, e lá ao final, quando o planejamento diminui, o controle diminui, a execução diminui, a gente começa as atividades de encerramento, que é aquela linhazinha verde, para a gente ter mais ou menos uma noção de tempo e a intensidade de cada uma dessas fases, né? Aqui também uma outra forma, adaptado lá do PMI, que existem os processos de iniciação. Veja que os processos de planejamento e os processos de execução, eles criam um círculo, né? Você vai executando e conforme você vai tendo as intercorrências, os ajustes, você planeja novamente. E ao final, os processos de encerramento. E ao redor disso tudo, os processos de monitoramento e controle. Então, esse escritório de projetos que a gente comentou, né, é uma entidade organizacional que são atribuídas várias responsabilidades ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. Então, o escritório de projetos, ele vai abarcar, ele vai acompanhar os diversos projetos que existem na organização para dar suporte, para dar apoio e para a gente ter determinados controles, né? Principalmente no treinamento e na capacitação dos gestores de projetos e nas equipes dos projetos, para realmente a diretoria, né, os proprietários, os líderes da organização, eles possam ter um local centralizado em que todas as informações de cada projeto estão agrupadas, estão organizadas e que possa se verificar se está dentro dos prazos, se está dentro dos custos, para que se tenha realmente um apoio, né? Como é que funciona isso dentro de uma organização, né? Ou de uma instituição, ou de um hospital, ou de qualquer tipo de empresa, né? Nós temos lá em cima a alta administração, patrocinadora dos projetos, que seria a parte de estratégia propriamente dita, né? Logo abaixo, o escritório de gerenciamento de projetos, né? Que vai apresentar toda a parte de acompanhamento, como é que estão os relatórios, os controles, todos os processos. O escritório de gerenciamento de projetos, ele também determina, né, metodologia, quais os métodos que
quais os métodos que são utilizados, fornece serviços, dá treinamentos, ajuda na questão da documentação e alinhamento dos diversos projetos que estão sendo executados naquele momento na organização. Então, nós temos lá projetos A, B e C, né, que nascem de determinadas necessidades e precisam resultar em determinados produtos. Esse produto pode ser um novo produto que a empresa está determinando, pode ser a construção de um galpão, pode ser a ampliação de uma fábrica, pode ser a implantação do sistema de software. Existem vários produtos possíveis que são abarcados na gestão de projetos. E, conforme os projetos vão acontecendo, existe acompanhamento, relatório de progresso, controle dos recursos, que são sempre reportados ao escritório de gerenciamento de projetos, que faz a consolidação, faz toda essa parte de controles e apresenta isso para a alta administração. Se em algum momento, por algum motivo de mercado, né, você alterar as estratégias da empresa, pode acontecer por algum fator econômico, algum fator político, algo diferente, você altera as estratégias organizacionais da empresa e você pode, de repente, priorizar alguns projetos, você pode acelerar outros projetos, você pode dar uma segurada, reduzir investimentos em algum tipo de projeto. Então, sempre vai ter essa conversa, né? Da patrocinadora dos projetos em relação às estratégias, fazendo a coordenação no escritório de gerenciamento de projetos, para que cada líder de projeto possa realmente estar alinhado com as estratégias da empresa. Um pouquinho da evolução histórica, então, do escritório de projetos, né? Quando se começou a discutir a questão de escritório de projetos, essa centralização, né, nós tínhamos um controle mais reativo. Era algo mais no sentido de você ter as ferramentas básicas, né, ter o acompanhamento ali de custos, de prazos, né, mas a parte de controle de projetos, né? Você não tinha uma estratégia toda envolvida. Depois, na década de 70, nós temos uns escritórios de suporte aos projetos. As áreas funcionais já participam de gerenciamento de projetos. Já existem projetos de diferentes áreas isolados. Aqui começam a aparecer os primeiros softwares de gestão amigáveis. Então, a gente já entra com um pouco de tecnologia para ajudar na gestão de projetos. Daí, a partir de 1980, a gente entra com o conceito mais atual, que é o escritório estratégico de projetos. Existem os processos de gerenciamento, que a gente vai apresentar hoje na aula de hoje. Multiprojetos, existe uma integração e a gente trata de projetos mais complexos. Então, veja que aqui a gente já tem uma ênfase em gerenciamento de projetos. Existe toda a parte de software, de gestão, que faz todo esse apoio, que ajuda nos controles, mas a ênfase em si está na gestão de projetos. Em específico, na ONU Chapecó, se vocês entrarem lá no site da ONU Chapecó, nós vamos ter lá o escritório de projetos. E esse escritório, ele faz toda a centralização dos projetos que estão hoje ocorrendo dentro da universidade. Então, a gente tem em média aí de 100 a 150 mil reais que são recebidos hoje, né, a média mensal, de recursos que são administrados pelos diversos gestores para N projetos. Então, por exemplo, nós temos aqui o prédio do Pollen Park, né? Tanto a parte do prédio em si foi via projeto, recurso, destinado pelo governo do estado, quanto toda a parte de mobília, a parte de capacitação, algumas contratações que existem lá dentro do parque, todo o treinamento e capacitação para as empresas incubadas. Então, existem diversos projetos ocorrendo e que precisam de uma centralização, precisa de pessoas fazendo esse acompanhamento, fazendo esse controle para posterior prestação de contas.
A prestação de contas, ela é de responsabilidade de cada gestor que acabou solicitando esse determinado recurso via projeto. Porém, o escritório de prestação de serviços, o EPPS, ele fornece todo o treinamento e tira todas as dúvidas para que o gestor possa estar alinhado ao edital. Então, vamos para um exemplo prático, né? Fui aprovado numa captação de recurso de R$63 mil para um projeto referente ao agronegócio chamado Marketplace, que tem o objetivo de você facilitar o acesso do produtor rural ao mercado destino. Então, existem diversas etapas em que a gente precisa, né, desenvolver o software, precisa de design, precisa de serviço de contabilidade, precisa de apoio jurídico. Tudo isso foi devidamente descrito no projeto. É um projeto com duração de 24 meses, que tem um produto ao final que precisa ser cumprido, e existe toda uma prestação de contas e toda uma legislação que precisa ser cumprida. Quem é o responsável é o gestor do projeto, nesse caso sou eu, junto com o professor Frederico. O EPPS, ele entra com a parte de legalidade e a parte de apoio, suporte, para que a gente utilize as melhores ferramentas, garanta o preço adequado, justo em cada uma das etapas, apoio e suporte de tempo, a parte de documentação, como é que a gente faz, o que é necessário, precisamos aqui de uma nota fiscal de serviço, aqui a gente obrigatoriamente tem que ter contrato, tem que ter todo o monitoramento, e o EPPS, então, ele acompanha desde o momento em que o edital foi aberto, fazendo a divulgação dos projetos que podem ser captados, dos recursos disponíveis nas diversas esferas, porque a gente tem recursos, às vezes, disponibilizados, projetos disponibilizados por empresas privadas, às vezes pelo governo do estado, pelo CNPq, pelo governo federal, nos diversos ministérios. Então, ele faz essa divulgação das chamadas dos editais abertos, faz também o acompanhamento para ver se o projeto que está, porque a gente precisa escrever o projeto, informando o que vai ser captado, quais são os critérios, quais são as expectativas, como é que a gente vai colocar tudo isso em pé. Então, a gente precisa descrever esse projeto, que a gente vai ter isso lá na última aula, a gente vai trazer para vocês um projeto apresentando quais são as características mínimas. E depois de aprovado, o EPPS também ajuda a gente nesse acompanhamento. Tanto para que a gente consiga atingir o objetivo final, quanto da prestação de contas, porque as duas coisas precisam andar juntas, né? Então, tem inúmeros projetos que estão rodando dentro da universidade. Veja que, como eu comentei, né? Por mês aqui a gente recebe cerca de 100 a 150 mil reais para os diversos projetos que estão rodando aqui dentro da universidade. Então, sobre o ciclo de vida de projeto, né? Os recursos necessários para um projeto, eles mudam durante o curso de seu ciclo de vida. O padrão típico de recursos necessários para um projeto segue uma curva previsível. Da perspectiva do planejamento e controle, é, portanto, necessário dividir o ciclo de vida de um projeto em fases do projeto. Nós temos uma fase conceitual, em que a gente vai ter o lançamento desse projeto, a estruturação, que ela é similar ao planejamento, uma fase de execução propriamente dita e conclusão, né? Veja que a gente não sai... o projeto está aprovado, a gente não sai correndo para a execução. A gente precisa, né, ter uma fase conceitual para definir exatamente qual é o escopo, qual é a estrutura analítica de processo, a gente vai mostrar para vocês. A gente precisa estruturar, ou seja, definir os responsáveis, definir as equipes, né, definir os cronogramas, definir as atividades, para daí, na fase 3, realmente sair correndo e botar a mão na massa, né? A gente obrigatoriamente segue essas 4 fases, né? Se a gente não definir conceitualmente, se a gente não cumprir a etapa 1
a contento, muito possivelmente lá na execução eu vou ter algum tipo de retrabalho. O que não ficar definido, o que não ficar bem ajustado na fase conceitual, eu vou ter muito provavelmente problema de execução, porque as expectativas não foram previamente definidas, descritas, não foram esclarecidas. Então, a gente precisa dessa fase conceitual bem definida, precisamos estruturar, definir os responsáveis, as equipes, as fases, os prazos, os custos, para depois partir para a execução, para que a gente faça a execução cumprindo as responsabilidades de cada um, dentro dos prazos e com o custo adequado. A gente também pode definir, tem várias formas, tá? Estou trazendo aqui algumas que apresentam o ciclo de vida, né? Nós temos, então, uma fase inicial ali, que nós temos uma ideia, um termo de abertura. Veja que aqui já se apresenta, né, por escrito, o que se espera daquele projeto nesse termo de abertura, né? Já é definida uma equipe de gerenciamento de projetos, quem que é o dono desse projeto, quem que é a equipe que vai realmente tocar e acompanhar e fazer, né, cronograma e ver toda a parte de custos, né? Quem vai tocar o projeto. E uma declaração de escopo. A declaração de escopo é bastante importante para definir o que está dentro do projeto e o que está fora do projeto, né? Então, vamos pegar o exemplo de uma residência, né? Então, quando a gente vai lá fazer a declaração de escopo da casa, a gente já coloca, né? Nós vamos ter a casa, vamos fazer a terraplanagem, tem as paredes, as aberturas, janelas, parte de reboco, laje, telhado. Nós vamos ter parte elétrica, parte hidráulica, pintura. Tudo isso está dentro do escopo. O que está fora do escopo? Por exemplo, nesse caso da construção da residência, parte de calçadas. Eu não falei, eu não coloquei lá dentro do escopo, né? Calçada em redor da casa. Muro, também não colocamos muro dentro desse escopo. Poderia estar, mas quando a gente define o escopo, a gente define o que está dentro do projeto e o que está fora do projeto. Grade, sistema de alarme, está fora do projeto também. Então, veja que... E por que é importante essa declaração de escopo? O que está dentro do projeto e o que está fora do projeto? Porque isso impacta diretamente, né? Quem são os responsáveis, quais são as equipes que a gente vai precisar contratar, o quanto que vai custar, porque aumenta custo. Se eu tiver que colocar dentro do orçamento, lá dentro do projeto, dentro do financiamento, a parte de calçadas, grades para janelas, muros, sistema de vigilância, eu estou aumentando o meu custo de financiamento, né? E aumenta também a questão de prazo, porque existe um determinado prazo para a construção da casa. Se eu estou incluindo itens fora da declaração de escopo, vai mudar o meu prazo também, obviamente, né? Então, veja que a gente só está na fase inicial. Ainda não botamos nenhum tijolo na casa e a gente já trabalhou bastante. Então, gestão de projetos, a gente precisa realmente de bastante planejamento, né? Uma fase intermediária, o plano, uma linha de base, que é a questão do tempo, do cronograma, né? O progresso, a aceitação, veja que a gente tem, junto com o progresso, o progresso são os marcos, né? Quais são as etapas, né? A aceitação, então, se a gente vai fazer uma terraplanagem, lá na declaração de escopo, eu já preciso determinar quais são os requisitos, né, dessa terraplanagem. Por exemplo, eu vou fazer a terraplanagem para a hora que chover, a água ela sair do terreno. E não o contrário, né? A hora que chover, a água ficar empoçada no meio do terreno, né? Então, a fase de aceitação, ela precisa atentar para o que está lá previsto na declaração do escopo. Quais são os requisitos definidos para cada uma das etapas, né? Existe uma aprovação e, para fechar o final, né, a questão da entrega. Aqui tem
um outro ciclo de vida, eu trago alguns modelos, né? Aqui ele é mais relacionado a quando a gente vai fazer uma implantação de sistema, implantação de software, porque gestão de projetos tem uma origem muito forte também na área de tecnologia de informação, né? Então, lá no projeto, né, define o método, o metamodelo, a anotação e a ferramenta que vai se utilizar. Na modelagem, entendimento e documentação do processo, identificação das atividades candidatas à automação. Então, por exemplo, se a gente vai implantar um sistema de relacionamento com o cliente, né, nós temos lá o departamento comercial e tem os diversos vendedores, e cada um trabalha de um determinado jeito. Uns têm mais venda, outros têm menos venda, e os sistemas são meio que em planilha, né? Não existe um determinado controle. A gente só vai ter controle realmente quando entra no sistema, quando entra para faturamento, né? Então, a gente precisa implantar um software de gestão de relacionamento com o cliente, para que a gente possa fazer o acompanhamento desde o primeiro contato, quantas tentativas eu tive, se aquele contato ele é um contato qualificado, se ele realmente quer uma proposta, quais são as propostas que foram enviadas, o que foi conversado em cada uma desses contatos, se aquelas propostas vão realmente se transformar numa venda efetiva, num faturamento, numa nota fiscal. Então, a gente precisa implementar um sistema de relacionamento com clientes, e daí é onde entra essa identificação de atividades candidatas à automação. Porque dentro desse CRM, a gente vai automatizar vários processos. A gente vai colocar lá uma determinada sequência de atividades para que todo o cliente, desde o primeiro contato, tenha um determinado acompanhamento, né? Definição de sistemas de apoio. Na simulação, né? Simula as alternativas para comportamento de processo, testa as regras pré-estabelecidas. Então, quais são as regras lá do meu CRM, né? Se eu fiz a primeira regra, né? Da onde que veio esse contato? Esse contato veio de uma indicação de outro cliente. Esse contato veio pelo impulsionamento do Facebook e do Instagram. Um cliente foi lá e olhou, né, o nosso Facebook, Instagram, e ele acabou clicando e entrando dentro do nosso... Lá por trás, ele entra dentro do nosso CRM, por exemplo. Então, a gente precisa ter essas regras pré-estabelecidas, né? São diversas regras, depende do produto, depende da empresa, depende do processo, mas a gente precisa validar. A gente precisa pegar essas pessoas que estão lá no dia a dia do nosso comercial, que é o exemplo que a gente está aqui dando, e realmente conversar com eles para ter uma padronização desse processo, que não seja engessado, que seja algo realmente facilitado, que seja algo robusto e que a gente possa ter agilidade no atendimento, né? Testar se as tarefas estão sendo executadas da maneira correta. Tudo isso lá na simulação, né? Depois a gente vai para execução, implantação do processo, execução do processo pelos usuários, acompanhamento, já na fase 5, né? Acompanhamento e monitoramento, e as melhorias, ideias, mudanças, inovação. Isso aqui é uma outra forma de a gente olhar esse ciclo de vida do projeto, né? Aqui mais uma relacionada à parte de tecnologia de informação, quando a gente vai desenvolver um software, né? O start lá, os requerimentos, entendimento e planejamento das equipes ágeis. O desenvolvimento 1, 2 e 3, tem ali 1, 2, 3. Depois lá no 4 a gente lança um release, lança uma prévia, né? Faz uma revisão, houve aceite do usuário, sim, vai para teste, depois vai para o mercado, né? Ou se não foi aceito, né, você precisa verificar quais são as mudanças, ajustar e fazer essa próxima, se necessário, fazer essa próxima interação, né? Definir novos requerimentos, definir quem vai fazer o desenvolvimento das etapas, né? Então, essa aqui é uma outra forma de a gente analisar o ciclo de vida de projeto, que é para um outro projeto, que é um projeto específico de software, né? E aqui a gente apresenta, então,
os 10 processos que estão previstos lá no PMBOK. Se vocês entrarem lá no ambiente virtual, vocês entram toda semana, né, para olhar os exercícios, as aulas, assistir às aulas, vocês vão ter lá na apresentação o livro completo dessa disciplina e no Aprenda Mais embaixo, o guia do PMBOK, que são as melhores práticas em gestão de projetos. Foi anexado para vocês a 6ª edição. Existem mais 2 edições, a 7ª e a 8ª. Essa 6ª edição ela já está gratuita, né? Mas ela é muitíssimo completa. São quase 600 páginas, são 593 páginas, se não me engano. São quase 600 páginas. E lá dentro se apresenta principalmente o detalhamento desses 10 processos aqui. Então, veja que a gente começa com os processos de iniciação, que está à esquerda da telinha de vocês ali, vai para um processo de planejamento, veja que a gente tem, né, o quadro maior ali com várias etapas de planejamento. Vamos para os processos de execução, na direita de vocês. Depois, lá embaixo, de forma simultânea, concomitante, né, processos de monitoramento. E, por fim, processos de encerramento. Então, a gente precisa hoje mostrar para vocês cada um desses grupos de processos aqui para a gente realmente entender o ciclo de vida de um projeto, né? Então, aqui inicialmente, né? Processos de iniciação, vamos desenvolver o termo de abertura do projeto e identificar as partes interessadas, né? Porque nós temos várias partes interessadas. Desde o patrocinador, que são os diretores da empresa, por exemplo, os diretores da organização, ou se for, por exemplo, a FAPESC, né, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina, que é o nosso caso aqui. A gente tem o CNPq também. Outras partes interessadas, né? Nós podemos ter um usuário final, nós podemos ter as pessoas que vão trabalhar, as equipes dentro desse projeto, que vão executar as atividades. Então, a gente precisa identificar quem são essas partes interessadas. E daí, em seguida, a gente passa para os processos de planejamento. Vamos lá, ali no... Isso é meio que um amarelinho, né? O 5.1 ali na coluna 5, né? É uma coisa meio estranha, né? Gerenciamento do escopo. Dei o exemplo para vocês do que cabe no escopo, né? De uma casa, o que não cabe. Naquele exemplo, né? Não estou dizendo que a regra é aquela, né? Coletar os requisitos. Quais são os requisitos para cada etapa, né? Definir o escopo e criar a estrutura analítica de projeto. Precisamos planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, a duração das atividades, sequenciar essas atividades, estimar os recursos das atividades e desenvolver o cronograma. Veja que aqui onde eu vou definir as atividades, eu já faço esse sequenciamento. Vamos pegar a nossa casa que a gente vai construir lá. Quais são as atividades, né? Vamos lá, terraplanagem, né? Faz a parte da fundação, levanta as paredes, vamos colocar a laje, coloca telhado, tem uma atividade de reboco, instalação das aberturas, portas, janelas. Depois a gente tem parte elétrica, hidráulica. Então, existem múltiplas atividades que depois ainda podem, obviamente, ser abertas em subatividades. Existem ali em sequenciar as atividades, é porque existem atividades que eu preciso concluir determinada atividade, por exemplo, concluir a terraplanagem, para depois fazer a parte de piso, de pavimentação. Para depois eu levantar as janelas, levantar as paredes. Eu não consigo levantar as paredes sem antes cumprir essas 2 outras atividades, né? Então, eu vou ter um sequenciamento das atividades e eu preciso fazer a estimativa de durações das atividades. Fazer a terraplanagem. Com a máquina, em 2 dias faz a terraplanagem, talvez 1 dia, né? Mas a parte, por exemplo, de levantar as paredes, eu já vou ter uma duração maior.
né? Depende de quantas paredes, qual o tamanho da residência e quantas pessoas a gente coloca naquela atividade. Depende da equipe que a gente tem disponível também, né? E, por fim, desenvolver ali o cronograma. Vamos para a coluna azul. Ainda estamos no planejamento, tá, gente? Ainda não executamos nada. Veja como é interessante, como é importante, né, a gestão de projetos. Planejar o gerenciamento de custos. Vamos estimar os custos, qual o custo que a gente vai ter de material, de serviço, de mão de obra. Por quê? Porque a gente já definiu quais são as atividades, já colocou dentro de uma sequência, já definiu o escopo. Lá atrás a gente já definiu o que a gente vai fazer, o que está dentro e o que está fora, né? Então a gente já consegue estimar os custos de cada atividade. Somando esses custos, a gente determina o orçamento. E para a última coluna, a gente vai fazer planejar o gerenciamento da qualidade. Como é que a gente vai acompanhar a qualidade, garantir a qualidade, né? Nós vamos ter uma vez por semana um engenheiro na obra. Nós vamos ter uma vez por mês alguém que venha e verifique, né? Como é que está a qualidade, se está realmente a contento, se está sendo feito, executado de acordo com o projeto, por exemplo, né? Planejar o gerenciamento de recursos humanos. Vamos contratar as pessoas, contratar as equipes. Nós vamos contratar uma empresa que vai fazer a construção de ponta a ponta, ou nós vamos contratar equipes separadas, uma equipe de terraplanagem, uma equipe de pedreiro, uma equipe de elétrica, uma equipe de hidráulica, uma equipe para pintura, né? Podemos fazer de forma separada ou contratar tudo dentro de colocar tudo dentro de um contrato só diretamente com uma construtora, né? Planejar o gerenciamento das partes interessadas, planejar o gerenciamento das aquisições, como é que a gente vai fazer as aquisições, né? As compras, como é que vamos fazer 3 orçamentos de cada compra que precisa, da parte dos materiais, ou a gente fecha um contrato de fornecimento direto com uma loja de material de construção, né? E planejar o gerenciamento das comunicações. Como é que a gente vai estar comunicando, como é que as pessoas vão ter acesso às informações, né? Vamos ter um projeto, né, descrito com planta baixa, com todas as plantas, isso já faz parte do planejamento de comunicações, né? E bem na linha de baixo, a gente tem lá o item 11, que esse 11 são os capítulos lá do PMBOK, tá? Planejar o gerenciamento de riscos. A gente precisa identificar os riscos, fazer uma análise qualitativa, qual é a probabilidade daquele risco acontecer, uma análise quantitativa, se acontecer aquele risco, qual o impacto que ele vai trazer para o nosso projeto, e planejar a resposta aos riscos. Se o pedreiro atrasa, né, qual vai ser a nossa resposta a esse risco, né? Quando a gente identifica os riscos, a gente precisa, por exemplo, numa construção de uma casa, prever que nós podemos ter, agora, em determinada época, né, do ano, podemos ter risco de chuva, né? É uma época que tem mais probabilidade de chover. Já identificamos esse risco. Qual é a probabilidade disso acontecer? A probabilidade é baixa. Ok. Qual o impacto que isso vai ter na obra, dependendo da etapa que a gente está na construção? Qual a resposta que a gente vai ter a esse risco? A gente vai fazer o cronograma muito apertadinho ou a gente já vai deixar ali alguns dias, algumas semanas de folga exatamente a partir desse risco que foi identificado, de possibilidade de chuva ao longo dos meses de trabalho, né? Vai construir uma casa, talvez leva 2, 3 meses, né, para essa casa ficar pronta. Então, por enquanto a gente não fez nada. Veja que a gente está apenas planejando o que a gente vai fazer, qual é esse nosso projeto. Então, precisamos do escopo, precisamos do cronograma, precisamos do custo, precisamos definir como é que vai ser a qualidade, os recursos humanos, as partes interessadas, como é que a gente vai comprar as coisas, como é que a gente vai se comunicar e quais são os riscos envolvidos. Isso é planejamento. Lá no PMBOK, então, vocês têm
Cada quadradinho desse é um subcapítulo, que daí tem um detalhamento, né, para quem de repente precisa se especializar em gestão de projetos, ou se alguém, professor, eu trabalho com a parte de compras na minha empresa, eu gostaria de entender o que diz o PMBOK lá na parte de gerenciamento das aquisições, está lá, né, no subcapítulo 12.1, né, lá tem 5, 10, 15 páginas que tratam especificamente das aquisições. Entramos na fase de execução. Veja que, se a gente tem um processo de planejamento mais robusto, se a gente realmente parou para cumprir cada uma dessas etapas, a gente já está economizando tempo, já está economizando dinheiro na hora da execução. Porque daí a gente vai gerenciar o trabalho do projeto, nós vamos fazer a garantia da qualidade, de acordo com o que a gente planejou, nós vamos mobilizar a equipe do projeto, nós vamos mobilizar as diversas equipes, a gente já sabe quem são as equipes, já planejou como é que a gente vai contratar, já planejou, né, o gerenciamento de recursos humanos, se for recurso humano nosso, ou de aquisição, se a gente vai contratar algumas empresas, algumas prestadoras de serviço. Nós vamos gerenciar a equipe de projetos, né, se a gente já definiu quais são as atividades, quais são os cronogramas, quais são os requisitos, qual é o escopo, como é que a gente vai fazer, qual é o nível de qualidade, a gente agora precisa fazer a gestão dessa equipe de projetos, né? A gente precisa informar, passar, ter essa comunicação com essas equipes para que eles também recebam essa informação, né? Gerenciamento de comunicações, conduzir as aquisições, efetuar as compras para que, né, os contratos, tanto a parte de mão de obra quanto de materiais, sejam entregues conforme o cronograma, conforme as etapas necessárias. A gente precisa fazer esse acompanhamento. Imagine se a gente vamos ampliar uma fábrica, né? A gente precisa botar um galpão novo. Não adianta a gente trazer, por exemplo, a equipe elétrica, a equipe de pneumática, a equipe de automação, ou fazer a entrega das máquinas novas sem a gente estar com o galpão pré-moldado instalado e montado. E que a instalação de um galpão pré-moldado ela é rápida. Ela é rápida no momento em que os componentes, as partes do galpão, elas são entregues. Porém, quando a gente vai fazer a contratação e a compra desse galpão, a construtora lá do pré-moldado, ela passa para a gente um determinado prazo, eles não têm itens de prateleira. Cada projeto, normalmente, cada galpão, é construído a partir da contratação. Então, a gente precisa aqui conduzir as aquisições de acordo com o cronograma e já prever esses ajustes necessários, né? Eu preciso desenvolver a equipe de projeto, treinar, capacitar, né? E eu preciso gerenciar o envolvimento das partes interessadas. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente precisa já ter bem previsto. Peraí, a hora que a gente estiver colocando o telhado, eu já posso avisar, por exemplo, a equipe de elétrica e hidráulica que eles já podem comprar os materiais, ou eu aviso lá para a equipe de aquisição que já está na hora de eles comprarem, né, refazerem os orçamentos da parte de hidráulica e elétrica, conforme a lista que já foi revisada pelos eletricistas, pelo pessoal dos encanadores que vão fazer as instalações. A gente precisa sempre estar validando os materiais para realmente comprar aquilo que é o necessário. Às vezes a gente teve, por algum motivo, algum ajuste na obra, né? Mudou uma determinada parede. Nós precisamos comunicar pela equipe que vem depois que a gente, ali onde estava previsto o banheiro de tal tamanho, foi alterado e vai mudar a parte de encanamento, vai mudar a parte de elétrica, que a gente tinha planejado e agora necessita de uma determinada revisão. Então, a gente precisa garantir que as partes interessadas tenham as informações necessárias e que tenham as revisões também. Junto com tudo isso, né? Processo de monitoramento e controle. Veja que ele vai acontecendo simultâneo. Monitoramento e controle já acontece lá no planejamento e
muito mais ainda depois nas fases de execução, né? Então, a gente vai validar o escopo, controlar o cronograma, controlar os custos, a qualidade, as comunicações, os riscos, as aquisições, as compras e as partes interessadas. Então, tudo precisa de acompanhamento, né? Se a gente deixa para trás qualquer um desses, não vamos, o cronograma está desatualizado, deixa assim mesmo. Eu vou ter prejuízo nas demais etapas. Controlar a qualidade. Não, eu confio que as equipes vão fazer de acordo com a qualidade prevista. Não, você precisa ter meios de controle de qualidade para garantir que realmente está sendo feito de acordo com o esperado, de acordo com aquilo que foi descrito lá no escopo, com o que está nos projetos, né? Para a gente encerrar a aula de hoje, então, né? Uma outra forma, né, que a gente trata o ciclo de vida são pelas fases, né? Na fase conceitual, a gente define o problema ou identifica uma oportunidade, né? Que é dali que nasce o projeto, a partir de um problema ou de uma oportunidade. Define as metas, os indicadores, as restrições, os objetivos, né? Qual que é a justificativa do projeto? Faz análise do ambiente, que a gente apresentou na aula da semana passada para vocês, né? Os diversos itens relacionados ao ambiente que influenciam a gestão de projetos. Faz a estimativa dos recursos necessários e elabora a proposta do projeto. Tudo isso na fase conceitual. O escopo, né? Ele é o objetivo do projeto, uma relação detalhada e clara do que vai ser fornecido, quais os produtos serão entregues ao final do projeto. Esse é o escopo do projeto. É a casa com as paredes pintadas, com água, com luz, com elétrica, com telhado, mas não está incluso, no nosso exemplo aqui, calçada, muro, grade nas paredes e vigilância. Então, quais os produtos serão entregues ao final do meu projeto, né? Aqui embaixo, ó. Também declara o que o projeto não vai ser ou o que o produto não vai ser. Aqui tem um exemplo, tá? Para vocês depois darem uma lidinha, né? Tá no material de vocês. Isso aqui foi pego diretamente lá do livro completo de vocês, tá? Desenvolver um sabor de suco de fruta, né? Produzir um suco de fruta sabor caju. Aqui tem os indicadores, ó. Lançar a bebida até o prazo tal, com o custo tal, o sabor aprovado por 85% nos testes e aumentar o faturamento em 5%. Qual a restrição aqui, né? Vamos ter que registrar o produto no Ministério da Agricultura. Então veja que o escopo está bem delimitado do que a gente vai fazer, né? Temos um prazo, temos um custo, temos o quanto que a gente precisa de aprovação nos testes de degustação e o quanto a gente espera de aumento de receita. Na estruturação, a gente vai detalhar o projeto, contemplar todas as atividades que devem ser realizadas para a execução do projeto. É o plano de ação. A gente vai apresentar para vocês as ferramentas na próxima aula de gestão de projetos, entre elas o plano de ação. O que vai ser feito, quem vai fazer, que é o responsável, como que vai fazer, quais os métodos, quais as ferramentas, o quanto que vai custar, qual o prazo, né? Então, a gente aqui na estruturação a gente pega aquela linha do tempo com todas as atividades e faz o descritivo bem detalhado de tudo, né? Por exemplo, aqui numa fase de estruturação, veja quanta coisa. A gente, na estruturação, a gente está planejando, tá? Aqui a gente não está executando, mas olha a importância do planejamento na gestão de projetos, né? Identificar os recursos humanos, definir a estrutura formal, quais são os recursos, né, o orçamento, as metas, os objetivos, né, que a gente precisa, a programação das atividades, os resultados tangíveis, qual é a programação que a gente vai utilizar esse recurso, tem várias ferramentinhas ali, gerenciamento, viabilidade financeira, sistema de informação, como é que a gente vai ter a comunicação entre as pessoas, né, e para realmente acompanhar o projeto, ver se as fases estão sendo cumpridas, né, os riscos, definir os clientes e usuários. Então, tudo isso é na fase de estruturação. Os requisitos, né? O produto final ele deve ser descrito em um documento revisado, entendido e aceito pelo cliente ou usuário. Então, aqui no caso, quem
um dos principais usuários finais é a diretoria da empresa, o patrocinador, os patrocinadores. Então, a gente precisa, né, que realmente esteja esse gestor de projetos, crie esse documento, apresente para a diretoria e que ele seja aprovado, né? Esses requisitos, né, necessários para o projeto, a gente tem alguns requisitos, eles são mandatários, outros são importantes e alguns são desejáveis. Então, os mandatários, eles são obrigatórios em qualquer alternativa de solução. A nossa casa vai ter que ter as paredes, vai ter que ter o telhado, vai ter que ter a parte elétrica e hidráulica. O que é importante, né? Aqui na parte do importante. Aquilo que a gente pode ter um atendimento parcial. Seria importante que a gente tivesse, na parte elétrica, uma fiação de 16 milímetros. Seria importante, mas não é obrigatório, não é mandatório. Porque com a fiação, por exemplo, de 10 milímetros, a gente já consegue atender muito bem uma casa, uma residência com ar-condicionado, com tudo certo, né? Os desejáveis, fatores de encantamento, que aqui no caso, do nosso exemplo, né, um desejável, talvez a calçada, talvez o muro em redor de casa, seria desejável, mas não é mandatário e não é importante, né? Na fase de execução, aqui entra o propriamente dito mão na massa, né? Executar as atividades, utilizar as pessoas, a parte financeira, os materiais, revisão e controle, e a gente, quando necessário, nós vamos ter problemas no percurso, a gente precisa adaptar o nosso cronograma, adaptar a nossa estrutura, adaptar nosso dia a dia. A gente vai estar o tempo todo acompanhando e revisando o planejamento. E na conclusão, a gente vai fazer os ajustes necessários, transferir esses resultados finais para um relatório, né? Às vezes pode ser um relatório com fotos, inclusive, né? Fazer uma avaliação a quais os problemas enfrentados. Tivemos problemas lá na terraplanagem. E daí é importante que a gente aprenda com os problemas enfrentados para que a gente possa melhorar nos próximos projetos, né? Realocação dos recursos que não são mais necessários ao projeto e acompanhamento. Aqui, de novo, né, os 10 processos. Existe um videozinho aqui com esse fluxo de processos, tá? O link está disponível ali para vocês também. São 28 minutos. Então, o que é feito aqui nesse vídeo? Pega cada um desses quadradinhos aqui, abre e explica. São mais, né, para quem precisa, para quem está atuando nessa área, né? Tem aqui esse videozinho que explica um pouquinho mais sobre o fluxo de processos, né? Resumindo, então a gente viu que um projeto ele é composto por 5 processos, né? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. E que a gente precisa realmente, se a gente tiver um bom planejamento, como vocês puderam acompanhar, a gente vai ter uma fase de execução realmente preocupada em colocar a mão na massa, em executar as atividades dentro do prazo, da qualidade, dentro dos custos necessários, porque a gente já fez uma boa fase de planejamento, a gente já fez todo um estudo, um detalhamento, a gente já gastou o tempo suficiente, inclusive com a gestão de risco, que a gente também vai conversar sobre gestão de risco nas próximas aulas, do que a gente pode, quais os fatores de risco que a gente identifica, qual a possibilidade de aquilo acontecer, qual o impacto, né? Qual é o plano de contingenciamento, o plano B, o que a gente vai fazer se atrasar, se gastar mais. Então, nessa fase de planejamento, a gente tem realmente bastante trabalho para a hora que a gente for executar, a gente garantir a qualidade, os custos e os prazos que são essenciais, né? Esses 3 critérios aí são essenciais para qualquer projeto. Show de bola, pessoal? Muitíssimo obrigado, né, pela paciência de vocês. É importante vocês acompanharem, então, ali pelo ambiente virtual, os exercícios, vocês têm prazos, né? Não adianta vocês chegarem lá no final e fazer a prova
sem ter feito as atividades do ambiente virtual, porque cada atividade conta presença, conta frequência. Então, vocês precisam ter as duas coisas, precisa ter a pontuação e precisa ter a frequência. Tá? Se vocês não fizerem as atividades ao longo das semanas, dentro dos prazos que está lá no ambiente virtual, vocês perdem frequência. Então, às vezes acontece, né, do aluno chegar lá no final, não obter a nota, ele obtém a nota mínima necessária, mas não tem a frequência porque não fez as atividades. Né? E tem que ser dentro do prazo, tá, gente? Porque se vocês... O sistema ele é todo fechadinho, ele é todo automatizado. Imagina, nós estamos com quase 1.500 alunos nessa disciplina. A gente não consegue ficar abrindo o sistema para esticar os prazos, tá? Então, atentem para os prazos, é muito importante. Olha lá, bota na agenda, anota certinho, bota o post-it lá, onde vocês têm a bancada de estudos, onde vocês normalmente estudam. Bota no celular, grava, sei lá, né? Vocês têm que ter algum tipo de controle referente a prazo, porque o nosso sistema, esse ambiente virtual, ele é auditado pelo Ministério da Educação, e como é um curso EAD, para garantir as melhores notas, a gente não pode simplesmente ficar abrindo exceções e esticando os prazos. Tá? É muito importante, realmente, se atentem aos prazos. E muitos prazos ali são semanais. Então, já faz para... não deixa para o último dia, porque quando chega lá no domingo, a gente deixa para o domingo, mas de domingo a gente quer descansar, quer conversar, vem alguém. Então, tenta aí, a sugestão é até sábado, já resolve, já mata, já faz o que precisa ser feito, né? Se possível, né? Eu sei que o tempo é uma restrição de todos nós, mas para que a gente não perca os prazos. Porque se perder prazo, daí perde frequência, perde ponto, e daí a gente acaba se enrolando, se complicando. Legal? Obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma excelente semana, né? Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.